E Ana Isabela? Com mais um Conviver Kids! Isso mesmo! E hoje nós temos uma historinha muito legal! A parábola de Jesus. Que é o nome de? Joio e o trigo. Muito bem. Foi você quem escolheu hoje, né? Foi. Eu e minha mãe, a gente tava planejando aqui as coisas. Arrentarra! A gente Arrentarra! estava... Ó aqui, o cearense, ó. Arrentarra! Arrentarra! A gente estava preparando as coisas. Aí eu falei, nossa, que tal a gente falar sobre o joio e o trigo? Muito bem. Ótima escolha! E hoje, nesta parábola, após a leitura, nós vamos fazer aquela oração bem legal para falar com Jesus. Mas logo agora, no começo, a gente já ora falando com ele, pedindo clareza e entendimento. Isso. Ué, entendimento para a sua parábola e sabedoria. Pronto. Isso aí. É que eu tô muito animada. E aí, eu gosto dessa parábola, Ana. Ai, você acertou a escolha. Muito bem. Podemos orar? Pode. Então eu vou orar, tá bom? Você que tá em casa, seja muito bem-vindo a mais um Conviver Kids e seja convidado a participar da nossa oração. Feche os seus olhinhos, coloca sua mãozinha no coração e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome para poder ouvir, falar, estudar, refletir sobre a Sua palavra. E o mais legal de tudo, uma das Suas histórias, aquelas que o Senhor contou para explicar como é o reino dos céus. Que nós possamos entender como ele funciona e como nós temos que nos comportar para ir para lá. Seja conosco, Senhor, trazendo entendimento e clareza, em nome de Jesus. Amém! Amém! E agora a gente pode ler, não é? Sim. Essa é uma das minhas parábolas favoritas. Mas antes de você ler, volta lá a imagem. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Aqui nessa imagem, você consegue ver o joio e o trigo. Na mesma imagem. Mas qual é o joio e qual é o trigo? Dá pra você diferenciar, não? Não. Você não consegue diferenciar? Não. Claro que não dá pra ver logo assim à primeira vista, sem ter os plenos conhecimentos, né? Porque eles são muito parecidos. É, mas você sabia que o agricultor sabia diferenciar bem direitinho? Sim. Porque o trigo, ele vai ter grãos que vão fazê-lo ficar pesado. Então ele vai ficar sempre assim, ó, com a cabecinha baixa, certo? A cabecinha baixa. É. E o joio não. O joio não tem trigo dentro dele. Ele não tem grãos. Ele não tem semente. Não. Portanto, ele é muito mais leve. Então ele fica assim, ó. Com o nariz empinado. É, com o nariz empinado. Não é que o joio tem nariz, tá, gente? Mas é uma maneira que Jesus usou para explicar as intenções dos corações. E com a leitura da parábola fica muito mais claro. E a Ana vai começar a ler pra gente, né, Ana? Claro. Legal! Bom, Jesus contou uma história sobre dois tipos de planta, o trigo e o joio. Você sabe a diferença entre estas duas plantinhas? O trigo, ele é um grão usado na produção de farinha, ou seja, para pães, bolos e biscoitos. O joio é parecido com o trigo. Mas ele não tem grãos. Ele não tem nenhum grão. Isso. Além disso, se alimenta dos nutrientes do trigo para sobreviver. Tá vendo aí? Ele fica comendo a comida do trigo. É um parasita mesmo. Por isso, durante a colheita, é comum ver o joio sempre em pé, indicando o comportamento de soberba. Enquanto o trigo ele sempre está inclinado, indicando o comportamento de fidelidade e sujeição a Deus. É como quando a gente vai se ajoelhar para falar com Deus. A gente abaixa a nossa cabeça em relação a Deus, em submissão, em sinal de sujeição e obediência. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Então Jesus contou a história assim, ó. Era uma vez um homem que semeou em suas terras apenas sementes boas, que é o trigo. Mas no meio da noite, alguém que não gostava dele, um inimigo,
foi lá e semeou o joio no meio da colheita, no meio da plantação. Quando as plantas começaram a crescer, os empregados daquele homem ficaram tão preocupados e começaram a perguntar quem poderia ter semeado aquelas plantas ruins, já que eles haviam semeado apenas sementes boas. O patrão deles disse que não poderia ser outra pessoa a não ser um inimigo. E os empregados queriam arrancar as sementes ruins. Porém, o patrão disse que era melhor não, que era melhor que as duas sementes crescessem juntas e que no momento certo ele iria dizer o que fazer. Só no momento certo é que poderia ser feita ali a colheita. E assim, recolher o trigo, guardá-lo em seus celeiros e recolher o joio para serem queimados. Isso. Jesus explicou a história assim. O terreno é um mundo de hoje. O trigo são as pessoas que amam e obedecem a Deus. O joio são as pessoas que fazem maldades. Então, chegará o dia em que Jesus mandará seus anjos separarem o joio e o trigo. O trigo será guardado nos celeiros celestiais. Que todos nós sejamos o trigo mais puro que Cristo procura. Amém! 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 Amém. E em Lucas 13 está escrita essa parábola, onde a gente separou o versículo 30, que diz assim: deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe, pode deixar assim, volta lá. Não, volta lá no texto bíblico. Aí, pronto. Você sabe me dizer, por exemplo, qual é o significado do terreno onde foi plantado o joio e o trigo? O significado do terreno? O que significa o terreno? Tá escrito lá em cima. É o quê? O terreno é o mundo de hoje. Muito bem. E quem é o trigo? O trigo são as pessoas que amam e obedecem a Deus. Quem é o joio? O joio são as pessoas que fazem maldades. Então nós estamos vivendo essa plantação hoje aqui, não é verdade? Sim. Quem será o patrão, dono do terreno? Jesus. E quem é o inimigo? O Satanás. Que eu não costumo. Eu costumo falar Satanás em vez da outra palavra. E o que será os celeiros? Os celeiros são os lugares celestiais. Que é onde a gente vai quando Jesus voltar. Muito bem. Então agora a gente já sabe os elementos principais dessa parábola, não é verdade? Sim. Muito bem. Agora a gente coloca lá na foto pra gente refletir. Como somos trigo, assim o Senhor Jesus determinou que sejamos. Precisamos exalar frutos de arrependimento, como diz a palavra de Deus. Sim. O que seriam os frutos de arrependimento? Frutos de oração, leitura da palavra de Deus, perdão, graça, misericórdia, ajuda aos demais que precisam e muitas outras coisas mais. Sabe quando você tem uma pessoa que faz algo ruim para você e você decide não guardar mágoa no seu coração? Aí você se comporta como trigo. Mas quando você usa de vingança e quer retribuir o mal com o mesmo mal que ela lhe fez, aí nós nos comportamos como joio. Essa parte precisa morrer em nós. Precisamos ser trigo, sempre submissos a Deus, à sua palavra, aos seus conselhos, sempre entregues como Jesus, que não tendo pecado algum, jamais ousou questionar. O que foi? Cabelo. Jesus nunca questionou por que estava sendo maltratado. Ao contrário, como a Bíblia mesmo diz, como uma ovelha muda, ele foi entregue ao matador. É difícil, não é? Mas existe um prêmio. Um Existe prêmio? um prêmio. O que é esse prêmio? O joio
ele vai ser amarrado em feixes e queimado. Mas o trigo será guardado nos celeiros celestiais. Imagina como deve ser. Jesus disse que não nos deixaria sós. Ele iria para o céu, mas em breve voltaria para nos buscar. E ele estava preparando moradia para nós. Casas, eu não sei se são bem casas físicas, mas um lugar para morarmos com ele. Esse lugar eu quero ir, Nana. Eu quero ir para lá. Eu quero ir para os celeiros celestiais. Eu também quero. Deve ser um lugar muito bonito. Deve ser muito lindo. Maravilhoso. Porque a Bíblia diz que aquilo que os seus olhos nunca viram, aquilo que seu coração nunca sentiu, os seus ouvidos jamais ouviram, aquilo que jamais penetrou nos mais profundos pensamentos humanos, é aquilo que Jesus tem preparado para todos aqueles que o amam. Nossa, você falando isso agora me lembrou de uma história que eu acabei de ver na escola, que é as Crônicas de Nárnia. E lá tem 3 personagens que vão até Aslan. E quando eles ouvem ouvem a voz do Aslan, presenciam, né, ficam com ele, eles sentem algo especial dentro deles. Exatamente. O Aslan, nas Crônicas de Nárnia, representa Jesus. Isso, ele é tipo um semideus. Mas no caso ali, ele representa a própria figura de Cristo. É. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se sente encorajado. A gente se sente forte, fortalecido. Porque a própria palavra é o próprio Jesus. Então, quando nós ouvimos essa palavra, nós nos sentimos encorajados a ir até o fim. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz isso. Que nós nunca ouvimos, nós nunca sentimos algo tão especial que está guardado para nós. E Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Imagina isso, Nana. É para lá que nós deveremos ir. Então devemos ser trigo nessa terra. Olha só essa imagem. O trigo submisso, se curvando perante a glória de Deus. É como se fosse o cumprimento para o rei, né? É sim. Vossa Majestade. Vossa Majestade o Senhor. Exatamente. E é assim que nós devemos nos comportar com Deus. Submissos, sujeitos e obedientes. Bonita história, não é? É como se nós fôssemos nobres. E somos filhos do rei. O que somos? Somos o filho do rei. E o que o filho do rei é? Como ele se chama? É o príncipe? Basicamente. Exatamente. Príncipe e princesa? Se somos filhos do rei, somos príncipes e princesas. E nem por isso, por sermos príncipes e princesas do rei, precisamos andar com o nosso nariz empinados. Não. Temos que andar em submissão. Você percebeu como é no reino de Deus? É diferente do reino da terra. Por mais que somos especiais, sempre estaremos colocando Deus acima de todos os especiais. Por isso devemos orar a Deus nesse momento, agradecendo a Ele por essa palavra e nos dando a oportunidade de agirmos como joio, não, nessa terra não, como trigo. Como trigo. Como joio não, como trigo. Como joio não, como trigo. Como trigo. Viu? Como joio não, como trigo. Bom, posso orar? Pode sim. Sim. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia maravilhoso na Tua presença. Amém. Que hoje, nessa reflexão que falamos aqui com a Jubileia e com o pessoal de casa, possamos ser o trigo. Amém. E que possamos ir para o celeiro celestial, Amém. Ver o que tem lá e sentir a Sua presença. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém! E agora, logo mais à noite, nós temos Conviver Kids presencial aqui na Isso Conviver. aí. Você está convidado. Aqui é na Rua Francisco Batista de Oliveira, número 3658, na Vila José Mendes, em Tabuleiro do Norte. Isso aí. Começa todo sábado às 7 horas da noite. Você é nosso convidado, tá bom? Traga sua mamãe e seu papai também. Sim. Não é verdade? Sim. E nós já estamos correndo pra lá. Hoje tem pipoca! Yay! Então um beijo pra vocês e até o sábado que vem com mais as parábolas de Jesus. Beijo pra vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor e tchau!